Boa noite a todos. Olha, um carinho muito grande, a nossa gratidão, nosso sentimento de muita alegria, de profundo agradecimento mesmo, e de desejo de paz para todos os nossos corações. Por quê? Porque o abrigo da casa, o abrigo da causa, porque nós estamos nos reunindo em torno de Jesus, da sua mensagem, da sua presença através do esforço de buscarmos replicar os seus exemplos. Mais do que guardarmos os seus ensinamentos, guardar o ensinamento não quer dizer a gente tomar conta dos nossos livros, das nossas teorias, mas deixar só para as reuniões de estudo. O que o Cristo espera de nós e todos aqueles que estão replicando os exemplos em todas as áreas, não apenas naqueles cinturões religiosos, né, nos outros bosques de culto a um determinado tipo de religião, a um culto à divindade específico, mesmo fora do universo cristão, o objetivo nosso é o da aproximação com as virtudes divinas, que são iguais para todos os credos, para todas as etnias, para todas as diversidades encontradas na criação. E o Espiritismo se junta a essas propostas sadias, a essas propostas benéficas ao longo do tempo, mas com o objetivo, Espiritismo que nós dizemos, essa proposta divina à humanidade. Não o Espiritismo como religião, porque o Espiritismo como religião é necessário. Mas o movimento religioso é feito por nós. E nós precisamos muito do SOS, né, filho? Nós precisamos muito desse socorro, dessa ajuda, porque nós, espíritos, espíritas ou não, mas encarnados, estamos aqui como alunos numa escola. E não tem aluno pronto. Tem aluno em processo. Existem alunos até num grau mais adiantado. Alunos que já percorreram estágios de instrução e de educação e de aprimoramento que nós ainda nem entramos. Essa é a beleza da vida e é nesse circuito de entendimento ampliado pela bênção do Espiritismo que entende a vida muito mais do que o tempo atual material. A vida não é apenas as expressões materiais ocorridas em contextos sociais e históricos ao longo do tempo, dos quais muitos não sobraram nem as ruínas. Então, aquilo foi necessário, mas a vida de fato, a vida que é a vida do espírito, essa não se perdeu. E muito daquilo que nós chamamos nossos antepassados, somos nós mesmos. Por isso que não é muito bom a gente falar muito mal do povo do passado, não, porque cai a pedra na nossa cabeça. Porque segundo a multiplicidade das existências, ou a pluralidade das existências, que é uma terminologia utilizada no Espiritismo, que é o quê? As reencarnações. Ou seja, os vários estágios evolutivos que o espírito, nessa escola terrena, vem cumprir. Porque a vida no corpo, ela propositadamente, ela não vai durar, por maior que seja a longevidade na máquina orgânica, o quê? 100 anos, cento e poucos anos. E nós, às vezes, nos afligimos tanto, porque, ai meu Deus, o medo da morte, né? O medo de envelhecer, o medo da limitação corporal, e a bênção que a imortalidade, que não é uma invenção do Espiritismo, está em a natureza. Mas o Espiritismo vem tratá-la de forma sóbria, com elementos comprobatórios através do seu instrumento científico, que é a mediunidade, que comprovou através da observação dos fatos, não só na época do Kardec, mas até os dias de hoje, é inevitável. E por mais que nós tenhamos irmãos que não aceitam isso, compreendamos e respeitamos. Ampliar as vistas em torno daquilo que representa Jesus em nossas vidas é bom. Por quê? Porque senão ele vira mais um daqueles que nós gostamos de transformar em mitos, em grandes lendas, até idolatramos, mas deixamos ele paradinho e fixado nos nossos murais, nos nossos altares, mas longe dos nossos corações e longe das nossas articulações e das nossas elaborações de mudança de paradigma de pensamento, mudança de paradigma de vida. E esse é um esforço, uma proposta que tem sido oferecida ao espírito em desenvolvimento na humanidade terrestre desde que a gente nem tem conhecimento.
Esse Espírito que nós chamamos de Jesus, que assumiu a personalidade de Jesus, que é o Cristo nosso planetário, olha, ele é tão mais velho, irmão nosso, que as estradas que nós ainda nem temos a compreensão de que vamos percorrer, ele já havia percorrido. Antes mesmo da sua presença mais perceptível aqui conosco, no seu testemunho, no seu ministério, Jesus é aquele que a doutrina espírita, através da mediunidade, da psicografia segura do Chico, através dos benfeitores como Emmanuel, vão situar Jesus há 4 bilhões de anos atrás já como espírito puro. E dentro da terminologia espírita que chama espírito puro é aquele que não tem mais nenhuma influência negativa da matéria como nós temos. Não que a matéria por si só seja negativa, mas ao nosso contato, espíritos imperfeitos, ainda em processo de sedimentação dos valores básicos da lei divina de amor, a gente ainda sofre as influências da matéria e se permite perturbar. Pela nossa fragilidade e pelas nossas escolhas equivocadas, nós ferimos ou agimos de forma contrária à lei divina, e aí nós temos aquilo que Emmanuel chama dessa fragilidade, que abre essas portas, o mal. E não como um pecado absurdo, porque a divindade vê o erro da nossa parte como um processo pedagógico. Não que eles digam, olha, tem que errar para aprender. Nenhum professor entra em sala de aula dizendo, olha, é justo e eu espero que todos errem bastante. Não. Mas ele sabe, olha, eu sei que vocês vão errar, que vocês estão em processo de aprendizagem. Mas um bom professor diz assim, vamos fazer comprometimento com o estudo? Vamos fazer comprometimento com a vontade de acertar, de melhorar, de estudar, de aceitar as disciplinas desta matéria, mas as disciplinas de convívio, as disciplinas do colégio. E é essa a grande dificuldade que nós temos. Porque os nossos empecilhos, ou aquilo que tem nos causado perturbação, é a nossa relutância em aceitarmos os princípios éticos universais do Cristo como a ética para modificar a qualidade dos nossos relacionamentos. E é por isso que a gente bate cabeça. E é por isso que falar em Jesus nos dias de hoje não está na moda, gente. Falar em Jesus, ih, tadinho. Esse pessoal religioso é tão cabeça pequena, se deixa manipular. Por quê? Porque nós é que adulteramos até os dias atuais. Qual é a proposta de Jesus? Muitos de nós até os dias de hoje não entendem. Ou vai para o excesso de adoração e é tão adorado que não serve como modelo. É como alguém dizer, mas Jesus é Jesus, né? Eu não. Né? Então ele nesta hora, mesmo que de brincadeira, ele deixa de ser o meu referencial. Eu adoro, mas Jesus tudo bem, mas eu não, eu erro, porque eu sou imperfeito. E você imagina um professor que fala para o estudante, olha, o que está aqui, você dá conta de fazer. E eu vou mostrar, eu vou estar junto com vocês durante esse período letivo, por amor. Estou falando dos professores, né? Nem todo mundo é assim, né? Também os professores são filhos de Deus, também evoluem. Mas aquele professor que também já está engajado, mesmo que ele chegue para dar aula vendo, né, porque recebeu o olerite, oh meu Jesus, né? Tem que ter muito amor, né? E por ele entender que mais do que o sustento material, ele entende que a sua ação de auxiliar é um dever, aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, dever, essa bravura da alma. Por quê? Porque a gente já entende por gratidão que não existe processo evolutivo sem cooperação mútua, sem a cooperação coletiva, sem nos ajudarmos uns aos outros. Não é só porque é bonitinho falar na palestra, é uma lei da natureza. E a própria ciência estuda isso. Na sociologia, na antropologia, nós somos seres gregários. E nós temos tanta necessidade do outro, mesmo aqueles de nós que estamos tão atrapalhadinhos com as nossas emoções e com a nossa dificuldade de relacionamento, que a gente diz, que inferno é conviver. Por conta dos seus passados recentes e até os passados,
que chegam e dão-lhe uma certa repulsa, porque o convívio, e é sempre um problema do outro, graças a Deus, né, gente? Inclusive, quando o outro não está, é uma maravilha, porque a gente, junto do outro, fala mal do outro que não estava, não está presente, porque senão a gente, inclusive, fica sem assunto. Não sei vocês, não é? Por conta do quê? Desse desafio de nós ainda não entendermos que é muito difícil. É muito difícil porque nós tornamos isso muito difícil. Porque nós chegamos à Lua, mas não chegamos dentro do nosso próprio coração. Para entender o nosso mundo íntimo, as nossas próprias emoções e a elaboração que vai culminar na sofisticação dos sentimentos, para entender o que nós somos. Porque demos tanta importância, e não é que não tenha que ter sido dada, a nossa capacidade de raciocinar a vida, de um ponto de vista de raciocínio lógico, que esquecemos que isso é só uma parcela da vida. Que o ser humano não é só a sua capacidade de raciocinar, ele não é só a sua inteligência. Aliás, quantas inteligências hoje a ciência já descortina, e não só a inteligência do QI, nós temos a inteligência emocional, a inteligência espiritual, e os pesquisadores vão dando nome daquilo que de fato tem a ver com a complexidade do ser que nós somos. O espírito que nós somos não é só a sua capacidade de armazenar informações, não é só a capacidade de raciocinar de forma, entre aspas, lógica os fatos da vida. Nós somos seres que sentimos. E a nossa dimensão afetiva é que está sendo subestimada. E é essa que Jesus priorizou na sua missão. Por isso que a sua grande bandeira e a sua grande missão se resume ao amor. Mas a gente acha tão fácil e ao mesmo tempo tão difícil falar sobre o amor. Porque parece que o amor não cabe no nosso dia a dia. Ou cabe só em momentos específicos. Ou cabe apenas de acordo com os interesses muito imediatistas nossos. E mesmo no círculo mais fechado, dentro do projeto de Deus para a humanidade terrestre, que é a família, nós ainda temos uma atitude muito equivocada no entendimento do que é verdadeiramente o sentimento por excelência, que é o amor, que é um sentimento de alta complexidade, porque o amor reúne em si todas as virtudes possíveis, que precisam ser desenvolvidas. Mas como é que eu desenvolvo virtudes? Sozinho. Ou buscando o isolamento. Mas isso é impossível. Realmente. Mas quando o nosso esforço é na contramão do convívio, nós estamos sofrendo. E quando, diante do convívio que é inevitável, nós fugimos. Porque nós estamos numa loucura estabelecida na nossa sociedade que, para ser feliz, não pode ter dificuldade na vida. Eu não estou nem falando de sofrimento. Não podemos ter aquilo que Kardec e os espíritos chamaram de vicissitudes. E já que nós estamos comparando a escola, para não ficar muito difícil, é aquele que vai para a escola e acha um absurdo que tem horário para chegar, horário para sair, que não pode conversar na sala de aula. Olha que terrível, né, gente? Não pode falar durante a aula, a não ser na hora que é para trocar ideia. E agora está um absurdo, a gente não pode usar celular, olha que tragédia. Na hora da aula, enquanto o professor está falando, e a gente se revolta com isso. É como esse mesmo aluno que está se revoltando, que tem prova na escola, olha que absurdo. Nossa, tem trabalho para fazer. E a gente sempre brinca por aqui, mas é para ver se a gente entende, porque parece que quando a gente fala isso para os outros, parece que é mais fácil. É por isso que a gente faz essa reflexão. Mas me perdoe, é para mim também. Estou aqui, só estou mais alto que vocês por conta do palco. Só isso. Entendeu? E pela vantagem de falar pelos cotovelos. Não fosse isso, gente, hashtag tamo junto, desafio, é o mesmo. Tirando raríssimos seres humanos encarnados que estão ou divulgando pela fala, mas principalmente pela vivência, pelo testemunho, somos todos uns necessitados de reencaminhar aquilo que desencaminhou. Falar com proveito daquilo que se pega a ficha dos palestrantes. Graças a Deus, né, primo? Não pega. Tô gostando tanto do Maurício, fulano, Beltrano. A misericórdia divina é cheia de amor e o amor é inseparável da sabedoria. Vejam que tudo isso
Nós estamos falando, sabe de quem? Daquele que representou em excelência todas essas virtudes que a doutrina espírita resgata, não só ela. Às vezes é alguém me falando, olha o que eu vi aqui na constelação familiar. Eu falei, uai, isso aqui é espiritismo também. Olha o que eu vi aqui, olha só o que Krishna falou. É espiritismo. Aí a gente fala isso parecendo que a gente é nosso, isso a gente já sabia. Não, é porque esses grandes pensadores, esses grandes homens e mulheres encarnados, cada um na sua época, traduzindo pela sua própria cultura, pelo seu olhar, mas com a sua dimensão de sentimentos já expandida, com a sua sensibilidade, seu senso moral já evoluído, como espíritos que não estavam pela primeira vez nesses processos e nesses educandários, ou aqueles que já haviam superado isso e vieram como missionários, por amor a esses mais pequeninos do que eles mesmos, numa terminologia cristã, quando Jesus fala da identificação nossa com ele, através da nossa identificação com a fragilidade, com o sofrimento do outro. E nós, às vezes, nos dias de hoje, por que a gente está falando tudo isso, gente? Agora eu vou falar por mim para ninguém ficar chateado aqui. Porque senão fica parecendo que fica dando bronca nos outros, né? Não pode, né? Mas quantas vezes a gente vem e entra no automático e vem participar das palestras, até das atividades que as casas espíritas promovem, ou as casas cristãs, católicas, evangélicas, e a gente não sabe por que a gente está ali. O que nós temos com Jesus? Esse é o tema. Jesus e nós. E aí? É necessário a gente entender, porque muitas vezes, aí, para ninguém ficar chateado, a gente inconscientemente, e se vocês prometerem que vocês não falam que eu vou falar isso para vocês, eu falo. Que aqui eu fico me confessando, dando testemunho negativo, né? Nem para poder tirar vantagem, né? Mas é para a gente aprender junto, né? Que quem se identificar não fale, deixa só comigo. Mas quantas vezes então eu, até com uma boa vontade, mas procurei a casa espírita como eu fiz durante tantas vidas atrás, que a coisa está pegando feia lá fora, dinheiro está curto, relacionamento está complicado, doenças, não está dando certo do outro lado, então eu vou procurar religião. Quantos de nós fazemos isso? E ninguém se sente culpado, não, porque Jesus, os espíritos superiores, em última instância Deus, não julga a gente. E nem nos incute culpa por termos ainda pensamentos que estão e sentimentos que estão mais caracterizados a nossa infância espiritual. Porque isso é coisa de aluno em processo de aprendizagem. Que às vezes o professor fala. Tem exercício. Trabalho. E nada dele querer aprender. De repente vem uma recuperação dolorosa, ele perde as férias, a família não viaja, e tem outros problemas. Quando ele vê, ele não tem outra escolha a não ser estudar em condições às vezes mais difíceis. Será que foi Deus que castigou e tornou pior a vida daquele aluno ou professor? Ou foi ele que se colocou numa situação de não estudar, não se preparar, e quando vem o momento que é para todos, aí ele coloca a culpa no colégio. O colégio me reprovou, a professora me colocou de recuperação. Nós ainda estamos, às vezes, do ponto de vista espiritual, sem entender o porquê da nossa vida, com as dificuldades que existem, com os testemunhos. E muitos de nós não entendem que a lei de ação e reação não é lei de talião. Lei de talião era uma lei humana da época de Moisés para regular um processo de injustiça tão feroz, porque na época éramos tão mais indisciplinados, tão mais primitivos, que quando a gente ia e roubava algo da família, ou da tenda, ou do grupamento daquela comunidade, o outro que se sentia ferido não vinha me roubar apenas não, me roubava, arrancava minha mão, tirava a cabeça da minha esposa e assassinava todo o clã. Era desproporcional. Então foi criada uma lei que era conhecida como
olho por olho, dente por dente, mas necessária num dos momentos do nosso processo evolutivo. Mas nos dias de hoje a gente procura Jesus, mas quando sai daqui quer matar o adversário. E ainda fala, eu fui lá, tomei uns passes, aí você muda de assunto, tá aí aquele pessoal lá da sua família, que você não está se vendo lá, mas se eu pudesse eu esganava, porque, né, porque eles estão lá, são tudo cabeça dura, por quê? Porque estão filiados, ou porque torcem para um determinado partido político. E eu, cristão, olha as nossas incoerências nos dias de hoje, resolvo, por uma questão de lógica, que as minhas preferências ideológicas, políticas, partidárias, por serem as mais adequadas, me dão motivo de odiar o meu familiar que não entende. E nós nos estamos destratando há muito tempo, e não é só agora. Se não fazíamos por política, fazíamos por questão do nosso time de futebol. Se não fazíamos pela questão do nosso time de futebol, fazíamos pelo interesse econômico-político, que sempre norteou, de fato, as guerras. Mesmo as chamadas guerras religiosas, elas têm, por fundo, dominância material, poder. Quando isso foi diferente? Então, é necessário, mesmo que nós não estejamos na posição hoje desses grandes representantes públicos que administram comunidades, nações, e que têm em si responsabilidades graves, porque é muito fácil apontar o erro deles, e muitos de nós não sabemos o que fizemos com o poder, talvez numa vida anterior. E hoje temos até uma visão macropolítica muito boa, e renascemos numa condição que a gente não tem acesso nem a uma ascensão mínima para poder ter uma posição de destaque. Será que a misericórdia e a justiça divina não vê isso de uma maneira mais ampla? E coloca você de novo na escola para você conviver e aprender que aquele que aufere para si vantagens, mas vantagens essas em detrimento do mínimo, prejudicando os outros, fere princípios de uma lei sagrada que não foi apenas dita por Jesus, está escrita na nossa consciência, no nosso coração, desde a nossa criação. E que nós optamos por não consultar a lei divina em nós. Porque todos os que viram a lei divina em a natureza e em si mesmos, através de prismas fora do cristianismo, ou mesmo fora das religiões, nas filosofias que sempre procuraram o bem comum, de maneira imperfeita, porque tudo está em processo de aperfeiçoamento. Mas as diferenças, as manifestações infinitas de propósitos, não deveriam ser justificativa para ferirmos o objetivo existencial, que é a nossa felicidade sem a tragédia daqueles outros que convivem comigo. Porque hoje não é só nós garantirmos o mínimo para os outros. Eu penso que os nossos grandes mestres, a partir do próprio Cristo, porque a gente acha que Cristo, na sua superioridade, não chora. Chora no sentido simbólico. Chora não por entender que falhou, porque não falhou. Chora não por entender que em algum momento, porque entende a lei divina, que também faz parte da lei de progresso inevitável, mas chora por entender que nós estamos estendendo os nossos sofrimentos por escolhas individuais e coletivas. E ele respeita, porque Deus assim nos fez, dando-nos o próprio ambiente, preparando a casa, e nós às vezes terminamos o dia ou iniciamos um dia. Eu sei, gente, que nós temos problemas, nós temos dores, mas a nossa ingratidão, ela tem profundas raízes da nossa falta de movimentação íntima, de entender que, apesar dos reveses que podemos estar passando, será que isso é castigo? Será que com o pouco que eu já sei de justiça e de amor divino, eu devo procurar as casas espíritas para fazer aquela barganha? Se eu ajudar, eu não passo por dificuldade? Eu não estou dizendo que a gente procure a dificuldade. Eu não estou dizendo que a gente procure a doença ou a dor.
mas que pelo menos a gente caminhe mais despertos, entendendo a proposta de Jesus dizendo: serve mais, reclama menos. Quando a dor vier, santifica o teu esforço silencioso, sem ser um peso para os outros. Eu vou dizer por mim, para ninguém ficar chateado, eu não posso nem gripar, é uma tragédia. Dou uma trabalheira para os outros. E não é que a gente não pode pedir ajuda, o problema é que a gente acha que vai morrer. E mesmo que vai morrer, e se morrer? Morrer o quê? Morrer o corpo, e daí? Vai mais cedo, filho. Se estiver fazendo coisa boa, ainda vai bem. Ah, mas nós ficamos adoecidos e tem doenças que nos machucam muito. O questionamento é: o que eu tenho para aprender com esse processo? E não é qual é a culpa que eu carrego. Não. Se eu estou doente, não quer dizer que eu fiz o mal. Porque só o fato de nós encarnarmos, e muitas vezes a gente lá, porque a gente esquece, escolhemos um corpo suscetível a grandes fragilidades, e os espíritos falam: vamos fazer assim e você vai dar conta. Sabe por quê? Porque como você abusou tanto da saúde, através até da falta de um pouquinho dela, porque se fosse para tirar tudo, a gente não dava conta, né? Vamos tirar um pouquinho para que através da ausência você valorize o mínimo. Quantos de nós hoje coloca toda a nossa capacidade, o nosso intelecto, dentro até das linhas corretas das leis humanas, e nenhum negócio prospera? E aí tem gente que ainda vai para a rede dizendo que o problema é que você tem travas psicológicas. Às vezes tem, mas às vezes não tem não. Às vezes faz tudo que pode e na hora que vai e só ganha aquele tantinho. E de repente os espíritos precisam ir numa reunião mediúnica para dizer: olha, meu amigo, aceita, não é aceitar para não se esforçar, para não tentar melhorar, mas não se revolta com isso não, porque tu não tem ideia do tanto que você dispensou e rasgou dinheiro e facilidades nessa área no passado. Hoje você está aí ralando para manter, às vezes para ter o pão, e não é castigo. Foi você que planejou essa existência, se colocando nos lugares, com as pessoas e com as circunstâncias que do ponto de vista material são muito difíceis, mas para a tua aprendizagem espiritual é o local que você deveria avaliar. Por que eu nasci nesse meio familiar? Foi azar lidar com determinadas pessoas ou são elas os meus desafios? Não para poder dizer: eu vou ter que suportar esses seres, como se a gente não fosse, que a gente fosse coisa boa de se lidar, né? Porque a gente sempre acha que quem dá problema são os outros. Nós nunca damos problema na nossa família. Então, para nós podermos ter conexão com Cristo, porque ele, para resolver os problemas da Terra, ficava fácil. Nesse pensamento raso, destituído de amplitude do ponto de vista espiritual, era fácil acabar com o mal na Terra. Tira todos os espíritos imperfeitos, vai sair todo mundo. Desculpa, gente. Tem uns num nível mais grave, né? Mas não fica nem a gente, desculpa. Não fica. Aí tira todo mundo e é só trazer gente do nível de São Francisco de Assis, porque tem, o universo é infinito. E habita a Terra, não está resolvido. Jubila todo mundo, não é assim na faculdade? Jubila todo mundo. Esvazia a casa, né? Reapropriação de posse divina, desocupa esses espíritos sem vergonha, desses terrestres, e agora vão botar gente boa aqui, pronto. Limpamos e higienizamos a terra. É isso que o amor divino quer? É assim que ele nos enxerga? Então Jesus não veio aqui para dizer: eu vou salvar. E até hoje, com todo respeito, vemos gente dentro e fora da Igreja Católica, outros que estão dizendo que não tem que ter, não faz sentido a reencarnação para a gente se aprimorar, porque Jesus morreu na cruz e pagou todos os nossos pecados, para antes e para depois. Mas, gente, eu não estou sendo muito cristão fazendo essa crítica, tá? Desculpa, não devia. Mas eu estou fazendo a ideia e não a pessoa. Pronto, separei. Entendeu? Eu não posso ficar aborrecido com ele, porque eu já fiz pior. Mas do ponto de vista da ideia, nós precisamos conversar mais. E aí dizer para o companheiro, quando fala uma coisa dessa: olha, você me desculpa,
Mas nem na terra a gente faz isso. Porque se então, por isso, por que eu estou fazendo prova desde que eu saí da barriga da minha mãe? Podia alguém pegar e passar por mim, não é? Faz todas as provas, um faz um concurso e ele passa, entra 200 que ele escolheu. Sem esforço. Onde há sucesso? Sem esforço. Conquista, sedimentação. Eu quero ser um técnico na minha área, um técnico de boa performance. Eu preciso fazer o quê, gente? A gente não sabe. Tem mágica nesse processo? Ou não tem que estudar bastante? Mas basta estudar? Aí é um outro problema. Porque nos dias de hoje, inclusive isso é um problema, vou falar de mim, para ninguém ficar chateado aqui, né? A gente vem, estuda, prepara, lê, é uma beleza, a gente fica especialista em palestra. Tem colegas nossos que, se pudesse, estava cobrando dentro do espiritismo. Não faz porque o povo não paga, graças a Deus. Porque não é possível. E aí fica perito em todas as escrituras. Gente, eu tenho palestras de irmãos nossos que eu fico pensando, Jesusinho, como é que tem tudo isso na cabeça? Sabe de cor salteado, de cabo a rabo, né? Do El Poker Shui, sabe as referências, faz referência cruzada na Bíblia, faz intertextualidade, faz a concordância bíblica, faz o alinhamento com a filosofia, entende de história. Eu falo assim, não vou mais fazer palestra. Isso é uma sumidade. Não estou desdenhando e a gente não pode fazer apologia a menos estudo. Mas um estudo que fica só aqui, porque se eu pegar esse cara no supermercado e ele tendo uma crise de pelanca, irritado com alguém, não é assim que a gente faz? Palestrando, não encontro o palestrando na rua, eu fico rezando. Para vocês não me pegarem, por exemplo, dentro de um barraco, né? Que a gente fala, criou um barraco danado. Pegou uma discussão em família, chegou, fui na casa do palestrante, antes de bater, parecia que tinha uma reunião de desobsessão, vários espíritos se manifestando, e era só a família discutindo. E aí, onde é que está esse evangelho? Que é uma delícia da gente colocar aqui. Que a gente fala até gaguejando de tanta emoção, vai no atendimento fraterno, pega na mão e fala, meu irmão, né? E não aguenta um engarrafamento de uma pessoa que acabou de cruzar à sua frente e manda aquele irmão para o quinto dos infernos. Esta incoerência precisa ser avaliada não apenas nos outros que têm feito isso, porque nós estamos fazendo. Se vocês não fazem, dizem desculpa, em todo o meu coração. E não é para que ninguém saia daqui vexado, como dizem os nossos amigos do nordestino. É para a gente se identificar e fazer. Olha, Jesus foi tão sábio que quando ele, no contato conosco, de imensa amorosidade, mas de absoluta sobriedade, vejamos algumas passagens. Jesus procura os doutores da lei, antes de formar o circuito, o círculo apostólico mais estreito. Ele procura os sacerdotes do templo. É só olhar lá no Boa Nova, porque não tem todas as narrativas de tudo que Jesus fez nas Sagradas Escrituras. Nós temos outras informações. E os grandes sábios da época eram tão orgulhosos do seu saber que não conseguiam ver grandeza na aparência material de Jesus. Simples, homem do interior, filho de carpinteiro, sem pedigree. A gente faz isso nos dias de hoje. Quantos de nós vê grandeza num palestrante famoso, com milhões de seguidores, e não consegue reconhecer a grandeza do testemunho moral de alguém que renuncia dentro da sua casa, silenciosamente, pregando o evangelho, e para que tenha olhos e ouvidos de ouvir, pregando o verdadeiro evangelho. Mostrando a verdadeira identificação com Cristo, que não está na roupa, não está na aparência primorosa. E não é porque a gente tem que andar mulambento não, viu, gente? Mas está na honestidade emocional,
na honestidade dos sentimentos, entendendo e compreendendo porque busca se avaliar e a perceber como sente e como pensa diante das pessoas e das circunstâncias. Mas a gente só raciocina daqui para fora. A gente só avalia comportamentos daqui para fora. E fica absolutamente espantado quando, graças a Deus, cai em si, ou pela dor, ou pelo testemunho que vem, de forma às vezes muito contundente, como um sacode da espiritualidade amiga, que tentou te fazer acordar com carinho. Levanta, bichinho, olha, está na hora de acordar, vem tomar o café, e você faz carinho, ele não levanta, chega uma hora que você tem compromisso de amor com teu filho, e fala, levanta, danado! E chega a jogar um balde de água e acorda, assume esse corpo que é teu, e vem para a vida. Poxa, pai, me acordou desse jeito, é porque tá difícil, se pelo carinho não vai. Como um pastor, porque Jesus, quando pede a Pedro, querendo dizer a Pedro, porque Pedro havia negado ele 3 vezes, e na Santa Ceia, naquele momento de intimidade, Pedro foi aquele que disse que jamais deixaria de estar com Jesus, que jamais o trairia, que achava um absurdo Jesus se, entre aspas, se humilhar e servir como um escravo, lavando os pés dos discípulos. Porque no nosso conceito de superioridade grande é aquele que tem seguidores, que tem uma multiplicidade de servos e que você manda e desmanda porque você é melhor do que os outros. E Jesus estabelece um paradigma de que quer ser o maior, então seja o maior servidor dos outros. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas como eu vos amei, é outro jeito de amar. É um amar sem querer sobrepujar ao outro. É um amar sem amar apenas a utilidade que o outro tem para mim. É amar o outro como o outro é, aceitando o tempo de renovação dele. E Jesus nunca correu atrás da gente, mas nos amou e nunca negou o convívio, mesmo o convívio mais desafiador. Ou ele não sabia o que se passava no coração de Pedro, de Judas, de Tomé, de Filipe, de todos os outros? Quando Judas chega para ele pergunta, não a pergunta superficial, a que viestes, amigo? O que é que nós temos com Jesus? E ele pergunta para a gente também. E a gente olha e parece que é só com Judas. É para nós. Porque ele quer que aqueles que dizem que querem ser seus seguidores, ou aqueles de nós que até nos dias de hoje procuram Cristo para as nossas curas, que possamos almejar a cura do corpo, mas acima de tudo, a paz e a cura espiritual, porque o corpo, por mais bem cuidado, a gente vai deixar, e o espírito que somos vai chegar na espiritualidade com quais complexos de culpa? Aumentados ou diminuídos pelo esforço do estudo, mas da vivência. Kardec entendeu isso e disse que o verdadeiro espírita não era o que estava pronto, mas aquele que se esforça. Olha o diferencial. Para superar as suas más tendências. É o esforço que caracteriza o verdadeiro seguidor do Cristo. Mas não é o esforço só em aumentar o seu conhecimento intelectual, de conhecer os capítulos do Fonte Viva, das citações de Emmanuel. É bom. Mas se tu não fizer o esforço para... Como é que eu boto isso amanhã, no café da manhã, que está sendo um problema? Como é que eu boto isso para resolver o meu temperamento no trânsito para melhor? Porque às vezes o trânsito não vai mudar, mas mudo eu com o Evangelho. Para não morrer de estresse, de ataque de pânico, porque eu não consigo lidar com o trânsito, porque eu não consigo lidar com as contrariedades do meu lar, porque eu não consigo lidar com a deserção afetiva de quem diz que não aguenta mais estar conosco e foi embora. Ou aqueles que foram embora porque desencarnaram mais cedo e não foi castigo, mas estava dentro da programação divina para que você, por mais amor que tenha, pudesse, com aquele impacto, dizer: eu sinto muita falta
Mas essa ausência tem algo a me ensinar. Quantas pessoas vêm para nos dizer que dizem que não sabem mais como vai ser a vida, porque de uma certa forma se ancoravam 100% em cima de outro. E sabiamente, às vezes, a espiritualidade retira aquele ponto de apoio para criar uma zona de desconforto, não para você cair, mas para você criar asas próprias. Quantos de nós quer o Cristo como solucionador, de fora para dentro, das minhas dificuldades, das minhas perturbações? E ele vem dizer: a que viestes, amigo? Ou então, que queres que eu te faça? E a gente não compreende o que ele está falando. Você quer o que de mim? Quando ele encontra com o endemoniado de Gadareno, que na verdade estava subjugado por um processo obsessivo aqui, como nós sabemos, não foi só porque tinha mediunidade, porque permitiu, pelas licenças morais que se permitiu, pelas sintonias finas, desde as primeiras influenciações, deixar que outras mentes, de forma direta ou indireta, subjuguem a nossa vontade. E nós fazemos isso sem perceber. E o grau era tão grande, eram tantas entidades, que Jesus chega sereno. E os espíritos que ali estavam dominando aquele infeliz bradam: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Ou seja, até os seres mais empedernidos sabem que é Jesus. Então qual é o nosso diferencial? Porque eles sabiam quem era Jesus. Ou seja, o que eu tenho contigo? A gente não fala assim? Olha, o que você gosta, as suas preferências não tem nada a ver com a minha. Até os espíritos sabem quem é Jesus. E eles foram pelo menos honestos. Tipo assim, vai-te embora. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? E eles falam: somos legião, porque somos muitos. Mas dentre as inúmeras metáforas e símbolos, nós temos uma legião dentro de nós. Quantas personalidades nós já vestimos? Porque tem vezes que a gente acorda de manhã e somos César. E não duvidem, pode ter sido, né? Mas ficaram com a parte ruim de César, que era empáfia, orgulho, arrogância, porque sou melhor e preciso ser servido sempre. Porque o melhor dos melhores serviu. O melhor dos melhores diz pra gente que isso não é humilhação, isso é engrandecimento, para provar entre os discípulos que se nós quisermos, e eles fizeram isso muito bem feito depois, suportar as adversidades e as provas, que bem suportadas nos colocarão na figura daqueles que passaram de ano. E agora, aquilo que outros se atrapalham um pouco, para nós não cria uma dificuldade. Não é assim? Quando a gente supera um problema. E nós com Cristo, gente, é para vir só aqui, me perdoem, é comigo, tá? Eu sei que aqui nas Amortes não tem esse problema. Pronto, ninguém vai ficar chateado comigo hoje. É só para vir aqui quando a coisa está muito feia. E aí, quando efetivamente os bons ventos materiais sopram, que a gente até esquece que vai envelhecer, porque não tem processo ainda, né? Ruim. Esquece que não tem problema de dinheiro, não sei o que lá. Aí o tempo passa, aí de repente a coisa aperta, e a gente volta só para isso. Ou pior, voltamos sempre, ou estamos sempre, mesmo trabalhadores que às vezes estão 40, 50 anos nas atividades não militantes da casa espírita ou da casa religiosa. E isso não tira mérito não, gente. Isso é bônus horas para a gente. Todo bem que nós fizemos, segundo Chico, é advogado nosso em qualquer época. Vamos desencarnar recebidos pelo tio João, quem sabe, né? Quem sabe até Bittencourt Sampaio. Bezerra, se não tiver de bobeira, dá um pulinho. Vem cá, Bezerra, me recebe. E se ele puder, ele vai receber, gente. Agora, eu vou estar no meio deles, que nem o irmão Jacó, e vou... Por que eu me sinto vazio? Por que eu não estou me sentindo feliz? Porque eu vou poder. Olha, gente, se fizermos o bem esses anos todos, até um lugarzinho no nosso lar a gente consegue, mas é só isso. E aqui? Então, se nós estamos experimentando essa tristeza que não vai nunca embora, que às vezes a gente nem localiza, procure o psicoterapeuta, tudo bem, procure o psiquiatra, psicólogo,
Procure o atendimento fraterno, mas pergunte a si mesmo. Eu posso até sentir essa tristeza, mas se eu tenho que, mesmo que começando a raciocinar, pensar, a vida é tão boa, Deus é tão justo, eu vou trabalhar para sorrir. E se eu não estiver dando conta da minha tristeza, mas se eu ainda tiver forças, eu quero experimentar a alegria de enxugar a lágrima de alguém num serviço aqui na Casa Espírita. Eu quero estudar para poder, quem sabe, não falar muito, mas na hora de uma dor, poder sentar ao lado de um amigo e dar aquilo que hoje a gente menos dá, que é o nosso tempo sincero, quando estes lá dizendo, olha, eu não sei nem o que eu posso te dizer, mas segura na minha mão e eu estou aqui com você. Às vezes é o nosso silêncio, a nossa parceria, porque a gente quer resolver tudo na fala. E às vezes o que o companheiro ou parceiro de viagem, esposo, esposa, filhos querem é aparece, convive um pouco com a gente, se interessa de fato, não só se eu estou passando de ano ou não, se eu estou ganhando dinheiro ou não, se interessa se eu estou me sentindo feliz, não para me sustentar 100%, mas no dia que eu estiver mal, olhar nos meus olhos e dizer a verdade, dizer, olha, isso vai passar, nós estamos juntos. Jesus, no clímax desses ensinamentos, querendo botar, não pode colocar a força, impor o seu amor, e ele diz, nisto reconhecerão quem sois, quem são meus discípulos. Por quê, gente? Por quê? Por muitos saberem, por muitos se destacarem nas letras, por muito guardarem a pureza do Evangelho, da doutrina espírita, por muitos se amarem. Então sejamos capazes, essa história de defender a doutrina, de criticarmos fulano, beltrano, isso para Jesus é secundário. Ele não pediu para Pedro para ele proteger os escritos. Ele pediu para Pedro, você me ama? Então apacenta o meu rebanho. E apacentar significa cuidar, proteger. Cuidar como mãe cuida, proteger como pai protege. Nós fazemos isso com os nossos. Nós fazemos isso replicando o exemplo para aqueles que estão na minha esfera de ação, no meu trabalho, na sociedade, ou a cada motivo de irritação, porque nós nos perturbamos. Nós vamos criar as trincheiras, com esse gente eu não sento, com essa gente eu não me toco, com esse pessoal não dá, e vamos para os grandes congressos falar de Jesus. Vamos fazer o diálogo interreligioso, mas depois a gente pede, mas nós estamos com a verdade. Mas eles vão para o inferno. Saibamos ouvir o doce chamado do Cristo, dizendo, vinde a mim, vós que estáis fadigados, cansados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, mais do que a adoração, é experimentar esse que se colocou metaforicamente como pão da nossa vida. Fazemos o esforço para conhecer, porque não dá para amar e viver Jesus sem a gente conhecer. Vamos ao centro, vamos ao estudo sistematizado, vamos ao trabalho, e no dia que der ruim, como diz as pessoas, que a gente bateu cabeça, que a gente falou coisa que não deveria, a gente faz o caminho de volta e busca os processos de reconciliação dizendo, eu errei, perdão, vamos seguir em frente. Que Jesus nos abençoe e nos dê força para que a gente não abandone essa estrada e busque essa parceria, não porque Jesus precisa para ele, indivíduo, mas por cumprimento da lei divina, ele espera por nós, mas nós também necessitamos dele. Vamos ao encontro de Jesus através do trabalho e do amor.